Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre a dedução da fórmula do Bhaskara, contando a segunda parte desta história. No nosso primeiro vídeo, a gente mostrou qual era o problema que o Bhaskara se propôs a resolver e as dificuldades que ele encontrou. Neste segundo vídeo, você vai encontrar a finalização e a dedução completa da fórmula do Bhaskara. Se você quer clarear suas ideias sobre a fórmula do Bhaskara, não deixe de assistir nossos dois vídeos. Roda a vinheta. A função do segundo grau, ela vai ter um complicador. Porque x e x² não podem ser somados. Então não é simples eu conseguir isolar x. O que o Bhaskara vai querer é que no final eu tenha x igual, um único x, sendo igual a uma série de procedimentos de cálculo em que ele vai obter a resposta de qual é o valor para que esta conta dê zero. Então, se eu tenho essa formulação matemática, o início dela sempre será um equacionamento. Por isso que o Bhaskara, então, ele vai deduzir a fórmula a partir desta equação, só que na sua forma genérica. A sua forma genérica seria ax² mais bx mais c, não importa que o número está negativo, c pode ser um número negativo. Por isso que a gente, quando começa a fórmula do Bhaskara, a gente define quem são esses termos. Para esta equação, isto é 2, isto é 4, isto é menos 6, porque a fórmula é deduzida a partir da sua situação genérica. Então, o que o Bhaskara fez? A primeira coisa que ele pensou foi o seguinte: eu gostaria de eliminar esta letra A. Eu gostaria de poder eliminar este número. Para isso, ele usou as operações simultâneas, porque a gente viu que quando eu tenho uma igualdade, eu posso sempre, o que eu fizer deste lado e fizer deste lado, isto é uma operação válida do ponto de vista matemático. Então, ele resolveu dividir todo mundo aqui por A. Se ele dividir este lado da igualdade por A, ele é obrigado a dividir este lado da igualdade também por A. Lembre-se, uma grande barra significa que este A está sobre todos os termos. Então, na verdade, eu posso escrever isto desta forma aqui. Uma grande barra com um único A é a mesma coisa que um A para cada termo. E agora eu posso fazer simplificações. A primeira simplificação que eu vou fazer é aqui, porque é A vezes x² dividido por A. Se eu dividir A por A, vai dar 1. A por A vai dar 1. Simplifiquei esses dois termos aqui. Repare, então, que ao simplificar, sumiu este termo aqui. Aqui eu não posso fazer nada, aqui eu não posso fazer nada, e 0 dividido por A vai dar 0, que é diferente se eu tiver A dividido por 0. Isso eu não sei quanto dá, né? Uma divisão por 0 sempre é um complicador. Mas 0 dividido por A dá 0. Portanto, fica assim. Então, ao aplicar uma operação simultânea de dividir ambos os lados por A, ele chegou nesta configuração. E aí, ele vai passar este termo para o outro lado. Portanto, vai ficar x² mais bx sobre A igual, pegou este termo, que está positivo, e jogou para cá, negativo. Repare que eu não posso juntar x² com x, assim como eu não posso juntar x² com x. E aí o que ele fez? Observe só a seguinte brincadeira que ele começou a mexer com números e expressões algébricas, e ele percebeu uma relação que ia ajudar ele a sair deste impasse. Porque aqui não há nada que ele possa fazer. Ele começou mexendo com este produto notável. Lembra? Um termo mais outro elevado ao quadrado.
A gente vai ver isso no nosso vídeo sobre produtos notáveis. Mas para quem se lembra, a solução disto é sempre uma solução padrão, que será o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então aqui é 2bx, tá ok? Vou só escrever isso aqui numa outra ordem. X quadrado mais 2bx mais b quadrado, tá ok? Só troquei a ordem dos termos. O x foi para frente e o b. Isto é a mesma coisa que isso. Aí ele percebeu a seguinte coisa. Bom, mas e se fosse b sobre a mais x elevado ao quadrado? Ora, seria o mesmo produto notável. Quadrado do primeiro. Eu vou ter, então, elevando isto ao quadrado, os dois termos vão ao quadrado. Portanto, vai me dar isso aqui. Mais 2 vezes o primeiro, este é o primeiro termo, portanto, é isto aqui, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E ele percebeu isso daqui. Se eu escrever em ordem inversa, isto vai estar assim e isto vai estar assim. 2bx sobre a. E aí ele percebeu o seguinte, mas e se fosse b sobre 2a? Como que ficaria o produto notável desta expressão? Ora, seria o quadrado do primeiro, em que isto ao quadrado é este termo ao quadrado e este termo ao quadrado, em que ambos os números, o 2 e o a, também vão ao quadrado. Portanto, daria 4a ao quadrado. Mas 2 vezes o primeiro é 2a, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que aqui eu posso simplificar este 2 com o 2, porque é tudo multiplicação, eu tenho um termo embaixo se multiplicando, portanto eu posso simplificar por 2 dá 1 e dá 1. Portanto, se eu inverter a ordem dos termos, vai ficar x quadrado, esse 2 vai sumir com esse 2, vai dar bx sobre a, mais 4b quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, repare que isto aqui é exatamente igual a isto aqui. Isto é a mesma coisa que isto, porque se eu desenvolver isso utilizando regra dos produtos notáveis, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, eu vou simplificando, eu vou obter esta configuração. Aí ele olha esta configuração e esta configuração e percebe que este termo é exatamente igual a este termo. Portanto, ele percebe que ele pode, se ele quiser, forçar a aparecer deste lado um produto notável. Como assim, professor, forçar a aparecer? Porque as operações simultâneas me permitem fazer qualquer operação, desde que eu faça dos dois lados. Eu dividi ambos os lados por A, portanto, cheguei nessa configuração. Lembre-se, você pode somar termos, desde que seja dos dois lados. Você pode subtrair termos, você pode multiplicar, você pode dividir, você pode extrair a raiz, desde que você faça sempre simultaneamente dos dois lados. Operações matemáticas feitas simultaneamente dos dois lados. Isso me garante que a igualdade continua verdadeira e é uma operação válida do ponto de vista matemático. Então ele resolveu fazer o seguinte, e se eu somasse aqui b quadrado sobre 4a ao quadrado? Ora, professor, mas pode somar na expressão esse termo? Claro, desde que eu some também do outro lado b quadrado sobre 4a ao quadrado. Isto é uma operação simultânea. Somei dos dois lados esse termo. Por quê? Porque agora ele forçou a aparecer deste lado. Tudo bem que para isso o preço que ele pagou foi colocar esse termo do outro lado. Ele forçou a aparecer daquele lado isto aqui. Então, este lado aqui, ele vai falar que vai dar b sobre 2a mais x quadrado. Então, vamos reescrever isso aqui em cima, onde eu estarei trocando este termo por b sobre 2a
mais x elevado ao quadrado. Isto é a mesma coisa que isso. Não é que eu sumi com esse termo. É que se eu desenvolvo isso, eu chego nisso. E eu consegui isso graças a uma operação simultânea em que eu forcei a aparecer um produto notável. Então, vamos olhar o que vai acontecer. Deste lado, teremos isso daqui. B sobre 2A mais x elevado ao quadrado. Isto vai ser igual. Deste lado aqui, eu vou juntar esses dois termos. Juntar como, senhor? Fazendo MMC. Isto é uma fração. Isto é uma fração. Portanto, eu posso fazer um MMC, onde eu preciso determinar o MMC entre 4A ao quadrado e A. Como eles têm um termo em comum, eu posso dizer que o MMC entre 4A ao quadrado e A é o próprio 4A ao quadrado, porque este cara, pode ter certeza, é um dos múltiplos desse cara aqui. Vamos fazer as divisões, seguindo a regra normal do MMC. 4A ao quadrado dividido por este 4A ao quadrado. Esta divisão dá 1. Então, isto dividido por isso, 1. Vezes isso daqui, vai dar o próprio b quadrado. Então, o MMC está 4A ao quadrado. Dividido por isso dá 1 vezes isto, b quadrado. Portanto, dá o próprio b quadrado. 4A ao quadrado dividido por A. 4A ao quadrado dividido por A. A ao quadrado nada mais é do que A vezes A. Portanto, eu posso simplificar este A com este A. 4A ao quadrado dividido por A dá 4A. Aí eu pego esse resultado e multiplico pelo de cima. Portanto, menos C vezes 4A vai dar menos 4AC. Então, consegui juntar os dois termos num único denominador. Repare que começa a aparecer lentamente os nossos termos que são tão conhecidos da gente. Lá nas operações simultâneas, eu dei alguns exemplos. E lembre-se, quando você tiver alguma coisa elevada ao quadrado igual a outra coisa, você pode, para eliminar este quadrado, extrair uma raiz quadrada. Se você extrair a raiz de um lado, você é obrigado a extrair a raiz do outro lado. Isto é uma operação simultânea. Quando você faz isso, o resultado será apenas o termo que está dentro do quadrado, porque uma raiz quadrada de algo elevado ao quadrado é o próprio termo, x mais 3. Portanto, isto aqui vai me dar como resposta mais ou menos 5, porque a gente viu que toda vez que eu tiver um termo elevado ao quadrado, a resposta será sempre mais ou menos um determinado valor. Isso está bem colocado no nosso vídeo sobre as operações simultâneas. Então, ao fazer isto aqui, a resposta será isso aqui. Ou seja, o termo que está dentro do quadrado fica sozinho. O termo que está dentro do quadrado fica sozinho. E do outro lado vai ficar mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, entenda bem, o que a gente fez foi extrair a raiz disto e extrair a raiz disto. Uma operação simultânea. Para a gente simplificar um pouquinho, vamos fazer duas mexidas aqui neste termo aqui. Uma delas eu vou falar o seguinte, vamos chamar de delta, podia ser qualquer letra, vamos chamar um nome. Só para eu não ter que ficar escrevendo b quadrado menos 4ac. b quadrado menos 4ac, eu vou chamar de delta. Tá ok? Portanto, aqui, ao invés de escrever isso, eu vou escrever simplesmente delta, que representa b quadrado menos 4ac. Repare só. B sobre 2A mais x será igual. 4A ao quadrado está dentro da raiz, mas ele pode sair da raiz. Cuidado, este b quadrado não pode sair da raiz, tá ok? Porque é uma coisa menos outra. A gente já discutiu isso e mostrou que tem uma raiz, um termo mais outro, um termo menos outro, ninguém sai da raiz.
Portanto, isto não pode sair. Mas este termo está sozinho no denominador. Portanto, ele pode sair da raiz. E ao sair da raiz, ele vai ficar 2a, porque eu estou extraindo a raiz de 4a ao quadrado, que dá 2a. E aqui em cima vai ficar apenas o delta, mais ou menos. Então, repare, o 2a agora está fora da raiz. Aqui ele estava dentro da raiz. Agora ele está fora da raiz. Vamos pegar o x e vamos mandar este termo para cá. Ele é positivo, vai vir menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de delta, com 2a do lado de fora. Ora, mas se é o mesmo denominador, da mesma forma que eu falei que se você tem o mesmo denominador em todo mundo, você pode simplificar isso colocando uma grande barra com um único denominador. Então, isto aqui, ele pode ser escrito apenas desta forma aqui. Uma grande barra sobre 2a. E está deduzida a fórmula do Bhaskara. Repare, consegui deixar o x sozinho. Inicialmente eu tinha x² e x, não podia juntar ele. Quando ele faz esta, vamos dizer assim, a sacada do problema, que é forçar um produto notável, e ele escreve assim, ele trocou x² e x por um único x. Claro que se eu desenvolver isso, eu chego nisso. Mas ele vai trabalhar com esta configuração. Ao extrair a raiz, ele consegue fazer aparecer um único x sozinho, que é este x. O x que vai fazer com que esta conta dê zero. O x que vai fazer com que esta conta dê zero. E aí eu chego nesta configuração do menos b mais ou menos raiz de delta, em que delta é este termo, dividido tudo por 2a. E está deduzida a fórmula do Bhaskara. No nosso vídeo sobre aplicações da fórmula do Bhaskara, aí a gente vê com calma, para os diferentes problemas, como é que eu aplico isso daqui, para que eu não me atrapalhe. Porque basta você entrar com os valores de A, B e C, fazendo esta conta. Repare, não tem x, tem A, B e C. Calculo um número, jogo esse número aqui. Aqui tem B e A. Calculo isso. Isso vai me dar dois resultados normalmente. Porque o mais ou menos raiz de delta significa ou é mais o resultado desta raiz ou é menos o resultado desta raiz. Tá bom? Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!